A gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Estamos no sábado e damos aqui continuidade à leitura bíblica comentada. Estamos lendo a primeira carta universal do apóstolo São João. Capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha bem, aqui é um alerta para todos nós, para termos cuidado. Aqui, espírito com letra minúscula, né? Há pessoas aí que são falsos profetas, que falam, conforme Deus falou lá em Jeremias 23, que profetas falaram em nome dele, sem autorização dele. Deus permite, mas nós temos que provar se os espíritos são de Deus. 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Aqui já é o Espírito de Deus, não o espírito dos falsos profetas. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, que confessa que Jesus veio em carne. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Anticristo é contra Cristo. Este espírito contra Cristo já está no mundo. Ele já está aqui para criar problemas para nós. Nós temos que estar alerta. Não é que o anticristo virá. O espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo, diz o versículo 3. 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Não é? Maior é o que está dentro de nós. Se nós deixarmos, o Espírito Santo habitará em nós, que é Deus. Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não vamos andar mais segundo a concupiscência dos olhos, nem a concupiscência da carne, nem a soberba da vida, mas segundo o Espírito que vai estar em nós. Bem-vinda, irmã Cida Moraes. Então, é importante que nós prestemos bem atenção na palavra de Deus. Maior é o que está dentro de nós, não é? Eliseu, lá no segundo livro dos Reis, quando o exército cercou Eliseu falou para Geazi que ele não temesse, porque maior. Cláudio Prete, bem-vindo, Deus continue abençoando a todos nós. Muita saudade, quanto tempo. E ele disse, não fique preocupado, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele pediu a Deus, e Deus abriu, e havia carros e cavalos de fogo que cercavam a Eliseu. Mas agora nós não somos cercados. O Espírito Santo está dentro de nós. Por isso que nós temos que ter um corpo, cuidado para não ser contaminado pelo pecado, para que o Espírito Santo habite em nossas vidas. 5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Tem gente aí preocupada em agradar o mundo.
Nós não vamos agradar ao mundo. Nós não somos para agradar ao mundo. Porque a Bíblia diz que nós vamos caminhar em tribulações, vamos ter tentações, vamos sofrer perseguições, aflições. Se a gente agradar ao mundo, ninguém vai ser contra nós, porque nós seremos do lado das coisas do mundo. E nesse João, aqui no capítulo 5, nós vamos ver lá no versículo 19, que o mundo jaz no maligno. João escreveu isso aqui mais ou menos no ano 90, 90 é qualquer coisa ali. Então ele já dizia que o mundo jazia no maligno, sob o domínio do maligno. Deus permite. Você que não entende a Bíblia, você fala, mas como é que Deus permite? Porque Deus... Ontem eu falava com minha filha, Deus nos deu o free will, a vontade própria. Você faz o que você quer, só que tem consequência. Não é? Eu dou um empurrão numa pessoa, eu dou um tapa numa pessoa, eu posso dar. Agora tem consequências. Eu fico ao lado de Deus, eu tenho consequências. Eu fico contra Deus, eu tenho outras consequências. Então, do mundo são, diz o versículo 5, por isso falo do mundo e o mundo os ouve. Nós somos para falar de Deus, da salvação que existe unicamente em Cristo Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro fala isso em Atos 4:12. Então nós temos que estar atentos à palavra de Deus para conhecê-la. 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Em João já fala isso, ó. Nós já vimos isso, ó. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, né? Então, aqui eu estou vendo Atos. Então, nós precisamos de estar atentos a isto, não é? Que diz aqui, ó, que quem é de Deus ouve as palavras. João 8:47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Todo mundo quer dizer que é de Deus. Ô Itamar, Pai do Senhor, nosso querido soldado, Shalom, Adonai, paz, né? Itamar, Marquesão, um abraço. Então, quem é de Deus ouve a sua palavra, né? Mas quem não é, quem não conhece, esse não quer ouvir a palavra. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar não é fácil. Amar não é fácil. Para nós amarmos, nós precisamos da ajuda de Deus. E às vezes nós, pela liberdade que temos, que Deus nos dá, de nós agirmos segundo a nossa própria vontade, nós temos dificuldade de amar, porque erramos, fazemos escolhas
incorretas, tomamos atitudes adversas à palavra de Deus. Então precisamos aprender a amar com Jesus, lendo a Bíblia. E é difícil, porque nós precisamos da ajuda dele, do Espírito Santo e do Pai, senão nós não vamos amar. E Deus, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu olhando para Deus, eu vou aprender a amar. 9, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Né? Nós sabemos, João 3,16, né? Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o único gerado. Deus não teve mais filhos, só esse, que nasceu ali, diz Lucas, ele descreve, por obra do Espírito Santo, a geração. Marcos Ferreira Fiapo, bem-vindo em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui ele diz, né? Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Celso Antunes, bem-vindo em nome de Jesus. Sandra Gama, minha prima lá de Campos. Oh, bem-vinda à paz do Senhor. Então, meus irmãos e amados, nós vemos aqui que nós vamos viver por causa de Cristo. Se nós não tivermos Cristo, aparentemente nós estaremos vivendo, nós seremos como aqueles do Walking Dead, aqueles mortos-vivos, não é? A pessoa está ali, mas está morta, está esperando a morte. Mas nós estamos esperando, nós estamos aguardando uma viva esperança. Diz primeira carta de Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, uma esperança viva. Quem não tem isso está morto, porque não tem uma esperança viva. 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Olha bem, não fomos nós que amamos a Deus. Nós vamos ver lá no versículo 19, mas ele que nos amou a nós, partiu dele. Não vem com essa conversa que ama a Deus, não. Nós amamos a Deus se nós sentirmos o amor de Deus em nossas vidas e praticarmos o amor de Deus para com os nossos semelhantes, os que estão à volta. Ele nos amou primeiro, fala aqui Sandra, tá? Nós vamos ler aqui no versículo 29, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ele que nos amou. Ele que tomou a iniciativa de oferecer o perdão a nós. Ele que restaurou a paz entre nós. Está lá em 2 Coríntios 5,18, quando ele diz, quando a palavra de Deus diz, e isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e deu-nos o ministério da reconciliação. Nós estávamos apartados, distanciados, nós éramos inimigos de Deus, porque nós éramos pecadores. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Ele nos reconciliou com Ele, por Jesus Cristo. Ele deu Jesus Cristo para
prover a reconciliação com ele, para ter paz de novo com ele. E tem gente que não quer ter paz com Deus. Quem não tem paz com Deus está enrolado. Está enrolado. Não é? 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amar, eu repito, não é fácil. Não pense que você vai amar com as suas próprias forças, não. Você vai precisar da ajuda de Deus para poder amar. Senhor, ajude-me a aprender a amar ao meu semelhante. Jesus manda amar o inimigo. Quem é seu inimigo? Deus manda amar. Amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz, e fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Está em Mateus 5,44, é mandamento. Será que nós vamos conseguir cumprir isso com nossas próprias forças? A nossa própria vontade? Não, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos caminhar com a ajuda de Deus. Aí diz o 12, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Não vem com essa história. João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus. 1 João 4,12 diz que ninguém jamais viu a Deus. 1 Timóteo 6,16 diz que Deus não pode ser visto por homem algum. Então, nós só o veremos conforme nós lemos aqui no capítulo 3, que diz que assim como ele é, nós o veremos. E para nós o vermos, Shirley Garcia recebe um assento, bem-vinda em nome de Jesus, aqui na live. Olha, nós só poderemos ver Deus se nós tivermos a santificação. Hebreus 12,14 fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então temos que tomar cuidado, muito cuidado. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Agora, se ele confessar, Fábio Gonçalves Cota, bem-vindo, Deus continue abençoando. Mas se nós dissermos, confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, não basta. Em João 15,7 diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se você deixar as palavras de Jesus entrar em você e você procurar praticá-las com a ajuda de Deus, aí sim, você estará com Jesus em você, as palavras. Mas só de boca dizer que está com Jesus, isso é conversa, isso não funciona. Não funciona. Né? E está escrito aqui, ó, em João. Em João está escrito, João 15. João 15 fala, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bem-vindo Iracema Reis, Laércio Marinho, a paz do Senhor para vocês, um grande sábado. Então, meus amados e queridos, olha bem, Deus quer entrar em você, fazer morada em você. Em Apocalipse 3:20, quando fala ali sobre a carta à igreja de Laodiceia, as igrejas da Ásia Menor, fala, eis que estou à porta e bato. Deus bate na porta, ele não empurra, ele não entra à força. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. Se você abrir, entra, ele vai cear com você e você com ele.
mas tem que fazer assim. Nós temos que ir aprendendo pela palavra, né? E ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Se nós deixarmos Deus entrar em nós. Mas para Deus entrar em nós, precisa de uma porção de coisa. Nós temos que estar com o corpo santificado. Nós temos que estar vivendo uma vida de acordo com os mandamentos dele, com os preceitos, os estatutos, a lei dele. Que se nós estivermos fazendo coisa que não agrada a ele, ele não vai estar conosco. Quem que vai estar com alguém que está maltratando, contrário? Ninguém vai estar. Mas olha bem, 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos, porque o Espírito está em nós. Aqui no versículo 4 falou assim, maior é o que está em vós, o que está dentro de nós é o Espírito Santo, que é Deus. Ele está dentro de nós, ele não está fora de nós. Se nós dermos condições dele poder entrar em nós. Observemos bem isto. 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nós precisamos estar em amor. Para começar, nós temos que amar o nosso inimigo. Eu amar minha esposa, meus filhos, meus netos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Minha parentela, isso aí qualquer um ama. Até os bandidos amam. Até os grandes pecadores, se podemos dizer assim, pequenos pecadores, também amam. Kézia Moreira Rocha, bem-vinda, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Então, é preciso, não é? É preciso que eu tenha condições de deixar Deus entrar, o amor de Deus entrar em mim. Tem um hino que fala, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Então, você tem que ver. Para você sentir, deixa o amor de Deus entrar em você, ele só entra se você deixar. Só entra se eu deixar. Não é fácil aprender isso, não. Tem gente que passa 50, 60 anos estudando a Bíblia e não aprende, não quer aprender, quer ser teimoso. Ali atrás, ali atrás tem uma bola branca lá, perto lá do coqueiro onde está aqui, tem uma bola branca. Tem gente que diz que ela é azul, não dá para temar, com teimoso não dá para temar. Está escrito aqui na Bíblia, mas eu não concordo com isso. Ah, você não concorda com Deus? E quer que Deus habite em você? Não, Deus só vai habitar em você ou em mim se nós concordarmos com Ele. Ele não tem que concordar conosco. Ele já fez algo que ninguém faz, dá o seu único filho para morrer por pecadores. Ele fez isso, ninguém faz isso. Principalmente as mães que estão aqui assistindo. Quem que vai dar um filho por um pecador? Por uma pessoa boa não dá, quanto mais por um pecador. Tá certo? Né? Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito, 17, o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. 18, no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Agora o 19 aqui agora,
Ô Sandra que fala, né? Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ah, eu amo a Deus, mas porque ele amou você primeiro. A iniciativa não foi nossa, foi dele. Foi ele que nos reconciliou consigo mesmo. Nós que pecamos, nós que erramos, nós que ofendemos a Deus, e ele proveu para nós a reconciliação por Jesus Cristo nosso Senhor. Feliz daquele que crê nisso aí. Lourdes, Deus continue abençoando a sua vida, bem-vinda. Já estamos chegando perto do fim. 20. Se alguém diz, olha que versículo interessante. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Ele diz que ama a Deus e odeia o irmão. Odeia alguém. Nós não podemos odiar ninguém, nós temos que amar nossos inimigos, nós temos que orar por quem nos maltrata e nos persegue. Qual de nós que já não foi perseguido no trabalho, na vida, em muitas situações, nós temos que orar por essas pessoas que nos maltratam e nos perseguem. Donizete Macedo, bem-vindo. Josué Nogueira Martinez, da Loló. Então, olha bem, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, isso é o que mais tem, meus irmãos. Não tem perdão, a pessoa não perdoa o outro. Na igreja tem um tal de escantear, colocar na geladeira, nem que prejudique a igreja. Quantos homens e mulheres que poderiam ser úteis na igreja, mas o pastor presidente acha por bem, não, essa pessoa aqui não vai ter. Ele não ama a igreja dele. Ele não quer o bem da igreja. Ele não quer o crescimento espiritual da igreja. Ele não enxerga isso porque ele está cego pelo pecado, correndo um risco tremendo de ficar, se Deus não tiver misericórdia dele. Salomão só não viu o reino dele dividido, Israel dividido em 2 reinos, porque Deus tinha um compromisso muito grande com Davi. E ele falou, olha, eu não vou dividir o reino na sua mão por causa do seu pai Davi, o amor que eu tenho pelo seu pai Davi. Davi era um homem segundo o coração, diz Atos 13, 22, ele diz, já achei a Davi, da casa de Jessé, varão segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Não era a vontade de Davi que ele executava a vontade de Deus. Foi um rei que nunca maltratou um mensageiro de Deus, um profeta. Foi ele único, porque ele respeitava Deus. O amor de Deus estava nele. É certo que ele errava, ele praticava erro, não é? Tem uma situação lá em 2 Samuel 24, 12, se eu não me engano, 10 ou 12, que ele diz, em grande angústia estou, mas caiamos nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então ele preferiu, que ele sabia quem era Deus. Deus habitava dentro dele, que mesmo assim nós vamos errar, porque nós vamos dar uma deslizadazinha e vamos querer fazer, bem-vindo, Fábio Micola Junas, se eu falei certo, se eu não falei, você me perdoa, Micola Junas está assistindo, bem-vindo em nome de Jesus. Então, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. E quem é o pai da mentira, que diz João 8,44? É o diabo. O diabo mentiu desde o princípio. Então o diabo é mentiroso. E quem é mentiroso, o mentiroso vai ficar fora, está escrito em Apocalipse. Ficarão de fora os mentirosos. Se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, maltrata o seu irmão, não respeita o seu irmão, põe seu irmão na geladeira, jogar seu irmão para escanteio, quer mais que seu irmão, conforme diz o outro, se exploda. Igual dizia Justo Veríssimo, aquele deputado do papel de chicanismo, eu quero que o povo exploda. Né? Aí, e tem gente assim, meus irmãos,
Meus irmãos, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, eu não amo o meu irmão que eu estou vendo, que eu converso, que eu trato com ele, que eu convivo com ele, como é que pode amar a Deus a quem não viu? Mentiroso! E nós todos vamos ter um acerto de conta com Deus. É igual quem comprava fiado na caderneta. Quando a pessoa tinha dinheiro, ele chegava lá, seu João, o dono do armazenzinho lá, vê a minha conta aí, ó, fecha a minha conta, ó. Aí passava uma listinha assim, um riscozinho embaixo da conta e somava a conta. Tem o acerto de contas, e aí seu João falava, Antônio, você precisa aqui para acertar a conta. Vai ter o acerto de contas. Cuidado para você não ser achado em falta. Cuidado. Tenha muito cuidado. 21. Então eu vou ler de novo o 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 21 e o último. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É mandamento. E dele temos este mandamento. Se nós não obedecermos, nós estaremos desobedecendo, seremos pecadores, seremos inimigos de Jesus, porque Jesus diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Prete e eu, que apareceu aí, nós temos uma amizade de muitos anos. Não é, Prete? Quantos anos? Mas, às vezes, Prete e eu conhecemos uma pessoa, mas nós não temos amizade. Mas também não temos a inimizade. Nós não somos amigos, mas não somos inimigos. Mas com Deus, não. Se você não faz o que Ele manda, você não é amigo dele, e você é desobediente, é pecador, e aí você se torna anticristo. Você é contra Cristo. Você vai contra o que Cristo manda. Isso é muito perigoso. Mas que o Senhor dê para nós. Leia lá, nós vamos ler a carta de Tiago. Tiago 1,5 diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém? Amém. 40 anos, né, Prete? Ô, Prete, eu acho que você está enganado. Passa de 40 anos. Jefferson Pereira da Silva. Tem escrito aqui cheque também. Né, Jefferson? A paz do Senhor. Eu acho que passa um pouquinho de 40 anos. É muita coisa, né, Prete? Muito tempo, né? Mas então é isso. Nós temos que aprender. E faça uma forcinha, sempre nesse horário, depois das 10 horas, porque tem os afazeres, uma coisa tal, eu estou aposentado como médico, mas sempre atendendo uma pessoa, atendendo outra, um telefonema, uma coisa, outra, e dá um atrasozinho, né? Mas que Deus continue abençoando a todos nós,